Meu abraço a você. Prazer enorme a partir de agora voltar a conversar com você, nosso telespectador das emissoras Band em todo o norte e nordeste do país. Você que nos acompanha pelas redes sociais em qualquer parte do Brasil e do mundo. Sempre a partir daqui da capital federal para levar a melhor informação, a informação e a notícia com credibilidade e, acima de tudo, prestando serviço, esclarecendo, levando a realidade dos fatos à sociedade de todo o Nordeste e Norte do Brasil. Hoje vamos falar de um tema palpitante, porque não tem um cidadão, você que está me assistindo agora, que não viva essa realidade. Direito do consumidor é o tema de hoje que a gente vai tratar aqui no programa. Trago aos estúdios uma senhora que é advogada, especialista também em políticas públicas, comandando a unidade do Viva Procon no estado do Maranhão e que agora foi alçada em nível de Brasil para comandar o Procons Brasil, que reúne todas as entidades de Procon no estado, dos estados da federação e também aqui no Distrito Federal. Estou falando da advogada Karen Duarte, que a gente tem o prazer de receber no programa de hoje. Doutora Karen, é uma alegria tê-la conosco. Muito obrigado por atender o nosso convite. Eu que agradeço, uma enorme satisfação estar falando aqui com você e com todos os telespectadores. Perfeitamente. A senhora no Procon Maranhão, Procon, eu digo sempre, segurança, saúde e Procon tem serviço todo dia. Tem sido uma batalha árdua em defesa do consumidor lá no seu estado. É sim, a defesa do consumidor aqui está no sangue, então eu estou no Procon desde 2015, lá na assessoria jurídica, comecei no balcão de atendimento e, de fato, a defesa do consumidor é um trabalho muito importante e presente na vida das pessoas. Então, a gente trata desde uma compra de um botão em um armarinho, até compra de passagem, troca de passagem de um avião, de uma companhia aérea. Então, realmente, a gente tem que ter muitos resultados, porque a gente está, de fato, presente na vida do consumidor e a relação de consumo é vasta, né? Então, a gente precisa de órgãos, né, de PROCONs robustos para defender os consumidores do Brasil todo. Começar logo lá na gurizada. A senhora tem uma sensibilidade grande e foi buscar o Procon Mirim. Explica para o telespectador como é que é isso, como é que funciona exatamente lá no estado. Bom, o programa Procon Mirim, nós também atuamos e fazemos desde 2015, onde a gente faz um trabalho específico com as escolas do nosso estado. Então, trabalhando a educação para o consumo consciente, consumo ambiental nas escolas. Então, na faixa etária ali das crianças de 8 a 10 anos, a gente faz esse trabalho. Já trabalhamos em escolas municipais, nas escolas estaduais. Hoje nós estamos fazendo um trabalho com escolas comunitárias, né? Então, em vários bairros da capital de São Luís, capital do Maranhão, e trabalhando diretamente com essas crianças. E a gente está com uma parceria com a Anatel, então alguns técnicos daqui de Brasília vão lá mensalmente trabalhar com as crianças temas desde a questão de consumo na internet, o comportamento das crianças na internet, e todo mês a gente tem um encontro com essas crianças e sempre ao final do semestre a gente faz um trabalho de levar essas crianças para os supermercados para fazer ali na prática o que elas aprenderam comprando os produtos, vendo validade, vendo precificação, vendo a questão da quantidade. Então a gente faz ali junto com os nossos fiscais esse trabalho direto com as crianças. É muito legal, a gente tem um resultado muito importante, assim, bem marcante. Às vezes a gente vai andando na rua e encontra de vez em quando um Procon Mirim, um fiscal Mirim pela rua. Olha, já fui do Procon Mirim lá em 2016, e aí já é um adulto hoje que está trabalhando, está no mercado de trabalho. Quer dizer, você está criando de qualquer forma, doutora Karen Barros, a condição de gerar naquela criança a oportunidade no futuro ser um fiscal natural em defesa do consumidor. É isso mesmo, e a gente, com esses ensinamentos que a gente dá nas escolas, a gente trata desde o que é um produto, o que é um serviço, até os direitos na questão de uma fiscalização mesmo do consumidor, porque o consumidor ele é o melhor e maior fiscal das relações de consumo. No dia a dia, o consumidor precisa reivindicar seus direitos, saber o que é direito, o que é dever do fornecedor, e a gente forma
forma essas crianças como fiscais mirins. Ao final do programa, eles recebem um crachá de fiscal mirim. É importante, a gente sempre faz um trabalho também com os pais, porque eles acabam levando para casa tudo que eles aprenderam. E esse programa, ele também acontece em outros PROCONs do Brasil. A gente tem, por exemplo, no PROCON da Paraíba, uma gincana que acontece por lá com as crianças das escolas, com os adolescentes. E a ideia, né, dessa conversa, dessa interação entre os PROCONs, que a gente sempre está se reunindo em reuniões nacionais, é fazer essa troca, né, do que dá certo no estado, levar para outro. E essa troca é muito importante para a gente fortalecer esse sistema de defesa do consumidor. Perfeitamente. Doutora Karen Barros, que comanda o Vivo PROCON no Maranhão e que agora vai comandar os PROCONs Brasil. A inclusão digital, né, que é um tema, a senhora buscou descentralizar lá no Maranhão, tirou de dentro, digamos assim, do prédio físico, colocou as vans com computador, com laptops e o atendimento no campo mesmo, atendendo as pessoas fora da unidade do PROCON. Como é que tem sido essa experiência? Bom, nós temos esse atendimento móvel, né, no estado todo, com um atendimento da Frente de Defesa do Consumidor, então atendimento do PROCON, atendimento do Viva, que é a emissão de documentos. Recentemente nós recebemos do deputado federal Duarte, emendas que concretizaram em compras de vans para a gente fazer esse atendimento móvel e computadores para reformular todas as unidades, principalmente do interior do estado, e fortaleceu o nosso atendimento, porque, de fato, o consumidor tá espalhado por todo o estado e ele precisa desse atendimento próximo. Muitas das vezes, as pessoas não conseguem ir até uma unidade. Nós temos no Maranhão o aplicativo do PROCON e esse aplicativo é bem completo, é bem robusto. Nós temos o atendimento ao consumidor, né, dessas demandas, temos agendamento de serviços, até serviços de saúde do governo do estado é marcado pelo aplicativo do PROCON. Então, é um órgão que no nosso estado teve uma confiança tão grande do cidadão, do consumidor, que vários serviços estão dentro da esfera do PROCON Maranhão. Perfeitamente. Com essa nova realidade hoje, muitas coisas hoje são adquiridas via internet e a gente deixou de ter lá o lojista e o consumidor, que às vezes havia alguma divergência e levava os dois ao PROCON e buscava uma conciliação. Como é que hoje se trabalha, já que às vezes o vendedor sequer a gente sabe quem é, que fisicamente a gente não conhece, doutora Karen? Nós temos uma demanda crescente sobre as compras feitas na internet. E o que a gente tem visto, por um lado, uma grande melhora nessas empresas, né, que estão se organizando nas informações claras e precisas dentro do site, na questão da troca, que o artigo 49 do CDC garante o direito de arrependimento em até 7 dias aquela pessoa que recebeu um produto ou fez uma compra pela internet ou por telefone ou catálogo, ela tem o direito de se arrepender. E isso muitas empresas vêm já respeitando, não precisando o consumidor levar para o PROCON a demanda. Mas a gente, ao mesmo tempo, vê muitas novas empresas, né, sendo criadas para golpes na internet, vender produtos que não são aqueles produtos que os consumidores compraram, ou promessas, né, de entrega num prazo e na verdade a empresa ainda vai comprar de um produto, de um fornecedor na China. Isso acontece muito. Então ainda estamos caminhando para uma grande melhora nesse ambiente virtual. Então o que a gente percebe muitas empresas, né, robustas e se organizando de uma forma que garanta um serviço de qualidade, a venda dos produtos para o consumidor, mas também outras trabalhando nessas práticas abusivas condenadas pelo CDC. Como advogado, o CDC já está, digamos assim, atualizado para esse item, para essa questão digital, ou, do ponto de vista legislativo, ainda falta em nível de Congresso termos determinadas atualizações em cima de uma realidade que praticamente muda todo dia, doutora Karen? Bom, o CDC, quando ele foi criado lá em 1990, ele foi criado como se fosse um compêndio de leis. Ele é um código bem pequenininho, mas bem robusto, né? Claro que ao longo desses anos nós tivemos várias melhorias de leis que foram aprovadas pelo Congresso Nacional e que vieram a complementar o CDC. Mas lá na sua criação, o código já trouxe, por exemplo, esse artigo 49 que eu falei anteriormente. Naquela época, a venda pela internet não existia, era basicamente a venda fora do estabelecimento comercial, era catálogo. Então a gente via aqueles catálogos, venda de produtos em revistas, venda de porta em porta,
porta em que um consumidor não tinha contato com aquele produto, mas o código já fazia essa previsão de compras feitas fora do estabelecimento comercial, o consumidor tem direito de arrependimento de 7 dias. E isso por exemplo, se remolda para os dias atuais. Então, as compras feitas na internet, elas são garantidas pelo artigo 49. Obviamente, a gente tem, sim, a melhorar. E, à medida que a sociedade avança em seus comportamentos, os consumidores avançam nos seus comportamentos de compra, as empresas com novas interações, óbvio que a gente vai precisar, sim, de atualizações legislativas, mas como o CDC é uma regra principiológica, né? Ele não trata só de situações específicas, mas sim de regras gerais, a gente consegue sim trabalhar. Ou seja, é como se fosse uma lei geral, sem depender da regulamentação de outras leis para que aquilo pudesse existir. A gente já tem uma espinha dorsal, digamos, do que deve ser feito, né? Então tem várias práticas que a gente consegue encaixar como prática abusiva e fazer o enquadramento daquela empresa numa infração e assim sancionar. Quando eu apresentava programa de TV em estúdio e nesses temas populares, a gente de vez em quando dizia campeão de reclamação no PROCON. Hoje, se a gente tivesse que puxar, o que é que hoje está na ativa, está na linha de frente, está no top de reclamação no PROCON, doutora Karen? Bom, você tocou num assunto muito importante. O código, ele é tão completo que ele trata sobre isso. Então, os PROCONs, eles têm a obrigação de anualmente divulgar o ranking das empresas mais reclamadas. E nós, lá do PROCON Maranhão, temos a preocupação de divulgar esse ranking com as especificações. Então, aquela empresa que teve grandes demandas e demandas não resolvidas, porque as empresas têm a chance de resolver aquelas situações. Então, essas empresas a gente faz essa divulgação de demandas altas, né? E que não foram resolvidas dentro do âmbito do PROCON. Hoje em dia, o que nós temos no estado do Maranhão de grandes reclamações são a empresa de concessionária de energia, em algumas empresas de telefonia e entraram também no ranking do ano passado planos de saúde. Então, tivemos um crescimento de reclamações sobre a questão do plano de saúde. Hoje, inclusive, antes de vir para cá, eu estava em uma reunião online com o plano de saúde Apvida, que a gente tem bastante demanda no estado do Maranhão, e demandas que vão desde a questão da recusa de autorização, recusa também de pacientes novos por questões de comorbidades ou deficiências, até minúcias do atendimento de uma clínica terapêutica, por exemplo. Então, o nosso trabalho, de fato, é um trabalho minucioso, né? Aquele de balcão mesmo de atendimento, e isso se reverbera para todo o Brasil, né? A realidade dos PROCONs são sempre muito parecidas, o que a gente vem recebendo de demandas, e essa comunicação é muito importante entre os órgãos para a gente já esperar. Por exemplo, semana passada a gente estava numa reunião entre a diretoria da PROCONs Brasil e uma determinada pessoa falou, olha, tem uma empresa aqui atuando sobre a questão de pneus, era uma revendedora de pneus. Essa empresa ainda não tinha chegado lá no Maranhão com essa prática abusiva, mas aí a gente vai conversando, porque quando chegar, a gente já sabe que aquele problema... Já tem o cartão de boas-vindas, né? Exatamente, já sabe que o problema está acontecendo lá, por exemplo, em Santa Catarina, e que aquele PROCON atuou daquela forma, e aí a gente vai, sim, se fortalecendo dessa forma. Doutora Karen Barros, a senhora agora vai para uma missão maior, que é assumir exatamente o PROCONs Brasil. Como é que a senhora recebe exatamente dos seus pares essa missão? Não é fácil, né? Porque a partir do Maranhão, a senhora continua comandando o Maranhão, mas vai ter uma missão hoje em nível de Brasil. E que papel cumpre o PROCONs Brasil em relação à sociedade em todo o país? Bom, ano passado nós tivemos a eleição da chapa da PROCONs Brasil. Eu fui eleita vice-presidente e então o presidente era a Renata, que era a diretora do PROCON Carioca. Nós formamos uma chapa bem eclética, com membros de vários estados, representantes de todas as regiões. Eu gostei aí que a presidente e a vice são mulheres, né? São as mulheres, exatamente. As mulheres cada vez mais ocupando o espaço. Somos mulheres, e a Renata veio para cá, para Brasília,
Brasília, assumi uma diretoria na Senacom, na Secretaria Nacional do Consumidor. E a missão coube a mim agora, né? A presidência da Procons Brasil. Procons Brasil é uma associação de Procons, então Procons estaduais, Procons municipais estão unidos nessa associação justamente para trabalhar a força desses órgãos que são tão importantes na defesa do consumidor do nosso país. Nós temos um sistema de defesa do consumidor que é composto pelos Procons, as defensorias, que têm seus núcleos de defesa do consumidor, as promotorias, que também têm seus núcleos de defesa do consumidor, temos também a OAB, que também tem as suas comissões de defesa do consumidor, e as entidades da sociedade civil. Assim são formados o sistema de defesa do consumidor junto com a Senacom. Tem, por exemplo, como se fosse um cadastro nacional de acompanhamento, principalmente desses infratores. Esse exemplo que a senhora deu dos pneus, o cara está atuando mal lá em Santa Catarina e de repente quer se instalar no Maranhão. Vocês têm esses dados lá no Procons Brasil? Nós temos, atuamos sempre em parceria com essa alimentação desses dados, né? Então, óbvio que são muitos Procons, e como é uma associação, a gente trabalha nessa parceria, né? E tem também outras associações, outros fóruns, tem colegiados, né? Tem o colegiado de diretores dos Procons estaduais, e a gente vai se associando justamente para trabalhar em conjunto. Então, tem temas que são inerentes a determinada cidade, a determinado estado, mas tem muitos temas variados que acontecem de forma expressiva no país e que, de fato, precisa de uma união de esforços de vários Procons, ou junto com o MP, junto com a Defensoria, para trabalhar em prol de uma defesa nacional do consumidor. Então, nessas reuniões, nos fóruns, em reuniões aqui com a Senacom, nós estamos sempre discutindo essas melhorias de demandas maiores, né, demandas macros. Por exemplo, agora temos essa situação das bets, que há uma regulamentação, mas ainda há um afrouxamento das regras, principalmente na questão das redes sociais, né? Então, hoje, tem famílias super endividadas, tem famílias afogadas em dívidas por conta de apostas de bet, porque temos influenciadores de renomes nacionais fazendo propaganda aberta de jogos de azar. Às vezes jogadores de futebol, jogadores de outros esportes. Exatamente. Pessoas que têm um nome nacional que influencia a pessoa, né, exatamente por ser um artista, por ser um jogador, por ser um influencer, e aí de repente levam, como a senhora colocou, as pessoas nesse caminho que às vezes se perde o controle, porque o controle é da própria pessoa que às vezes não consegue deter esse controle, e às vezes a gente tem gente que está comprometendo 30%, 40%, 50%, até 60% de sua renda com jogos, né, doutora? Exatamente. Esse é um problema muito sério, né, que a gente vem tendo que enfrentar isso, e a união justamente dos Procons, do sistema de defesa do consumidor como um todo, é muito importante. Agora, em julho, vai acontecer mais uma reunião da Senacom com o sistema de defesa do consumidor, e nós, do Maranhão, teremos a honra de receber os órgãos do sistema no Maranhão. E é mais um ponto importante, porque o Maranhão sempre esteve ali na vanguarda da defesa do consumidor, antes com o deputado Duarte, que foi do Procon, que alavancou o órgão, esse órgão de confiança no nosso estado, e trouxe junto com os outros Procons, um movimento nacional para trabalhar essa defesa em conjunto, né? Então, a gente tem um legado importante lá no estado do Maranhão, que é respeitado no país todo. Muitas ações que nós realizamos lá foram e são replicadas em outros estados. Nós temos, por exemplo, o Núcleo Pró-Inclusão, que é um atendimento prioritário, inclusive do andamento do processo, tem um rito mais rápido e prioritário dentro do órgão, de demandas que chegam de pessoas com deficiência, idosos, demandas de urgência de hospital, negativas de atendimento em emergências. Então, a gente tem esse trabalho diferenciado que, inclusive, nós já replicamos para outros Procons, que em reuniões a gente sempre está trabalhando essas ideias que dá para a gente trabalhar junto a outros Procons em outros estados, e essa conversa, esse diálogo é sempre muito proveitoso, muito frutífero. Esse sentimento, esse pensamento, essa ação, a senhora indiscutivelmente leva agora para o Procons Brasil, né? Exatamente. Esse trabalho aí de união, um trabalho de
troca de experiências é muito importante, porque às vezes numa realidade de um estado, de uma cidade, de uma conjuntura política, o PROCON ele não consegue atuar sozinho, então ele precisa de uma outra força, um Ministério Público, uma defensoria, ou mesmo de uma associação maior, como o PROCONs Brasil, por exemplo, para atuar em conjunto em fiscalizações de bancos, por exemplo, em fiscalizações na aviação aérea, essa questão das bets, que é um enfrentamento que tem que vir daqui, né, junto aqui esse contexto na capital nacional, porque a gente precisa trabalhar junto com o Ministério da Fazenda, junto com a Senacom. São vários pontos trabalhando em prol dos consumidores. Muitas das vezes os consumidores acabam achando que o papel dos PROCONs é somente fiscalizar um posto de gasolina, fazer aquele trabalho junto com o fiscal, e na maioria das vezes o trabalho no offline, fora das câmeras, nas reuniões com as empresas, é muito maior e mais árduo do que esse trabalho de rua, né? E acaba realmente gerando muitos frutos com resultados positivos para os consumidores, porque o trabalho dos PROCONs, e isso é importante dizer, não é somente multar, sancionar, e sim mediar a relação de consumo. E agora, lembrando de um tema muito importante que a gente não pode deixar de tratar, é que há na Câmara Federal um PL de 2021, que é o 2766, que ele toda semana ele ameaça entrar em pauta. Na verdade, ele entrou em pauta, os deputados pró-consumidores conseguiram retirar de pauta, mas o PL continua lá para ser votado, que é um projeto de lei que enfraquece o trabalho dos PROCONs. Então, é um projeto que trata diretamente para diminuir as multas, né? Trata também da fiscalização, somente uma fiscalização que a gente avisa que vai lá. Esse o que o PL diz. Para visitar primeiro a empresa, dar um prazo que ela se restabeleça para organizar aquele problema que foi visto pelo PROCON e depois o PROCON voltar. Isso não existe. Tem situações que realmente nós podemos fazer isso e, por exemplo, lá no Maranhão nós temos uma lei que para microempresas tem que ter uma dupla visita. E a gente sabe que é importante, às vezes o microempresário ele não tem aquela informação completa sobre como tratar aquele produto, enfim. Então, lá nós fazemos uma primeira visita, ele tem que se readequar e aí se organiza. Mas, por exemplo, se esse PL for aprovado, e o PROCON chegar no supermercado e ver flagrantemente, por exemplo, peixes que não estão aptos para o consumo, né? O PL diz que nós temos que olhar, fazer um auto de avisar para o dono do supermercado, dizer, organiza isso aqui que a gente vai voltar depois. Que a gente vai voltar depois. Amanhã a gente volta. É basicamente isso que o projeto diz. É como se dissesse assim para um cara que furta ou rouba, você está furtando, está roubando, agora pare com isso, porque amanhã eu volto. Exatamente. Então, não existe, né? Não existe. Tem situações que, de fato, é preciso orientar o fornecedor e dá para fazer isso, mas tem situações que são flagrantes e que vai afetar a saúde e a segurança do consumidor que nós não podemos fechar os olhos. Doutora Cara, repita o número desse projeto, por favor, que eu vou pedir à produção para que a gente fique em cima dele. Isso aí vai virar pauta para a gente. Perfeito. Para a gente ir atrás, principalmente saber quem é que está interessado nisso, porque você sabe que o Congresso Nacional, ela representa grupos. Uhum. Ali a gente tem interesse de todos os níveis, então tem alguém muito interessado nisso, representando algum grupo econômico ou vários grupos econômicos do país, para tentar aprovar uma matéria como essa que enfraqueceria essa relação de mediação que os PROCONs realizam hoje em todo o Brasil. Temos uma coisa nova no mercado também, que são os bancos digitais, né? A senhora é tão jovem, mas eu que tenho mais idade, a gente ia no Bradesco, ia no Banco do Brasil, ia na Caixa, conversava com o gerente, dizia até assim, eu vou conversar com o meu gerente, né? Isso era uma coisa de antigamente, lá no interior tinha muito isso. Hoje não, o cara está lá, tem um banco digital que atende todo o país, você não sabe com quem está falando, não conhece ninguém, não conhece uma agência, não sabe quem é o gerente. Tem tido problemas em relação à PROCON nessa questão dos bancos digitais? Nós temos muitas demandas negativas com bancos digitais. Hoje é uma das nossas principais reclamações, grupos de reclamação, são alguns bancos digitais que, primeiro, tem várias falhas na prestação do serviço, seja no seu aplicativo, seja no saque, seja inclusive de transações indesejadas,
para o consumidor. E nós temos muita demanda, sim, desses bancos. O consumidor precisa ficar atento, porque assim, a questão bancária, de empréstimo, está sempre mudando, estão sempre afrouxando regras, por exemplo, para empréstimo consignado, crédito consignado. O consumidor acaba se confundindo nas modalidades, né, da facilitação do crédito. Isso é importante para fomentar a economia, para fomentar o consumo, mas o nosso trabalho enquanto Procuns também é muito importante para evitar o endividamento dessas famílias, porque hoje há muitas instituições financeiras oferecendo créditos facilitados e modalidades que o consumidor, na hora, na rapidez, ele não vai saber calcular o que está acontecendo de quantidade de juros, né? Tem várias modalidades de crédito que são os juros, né, altíssimos. Então, por exemplo, crédito rotativo do cartão de crédito. O consumidor, às vezes, tô pagando o mínimo aqui, vou pagar. Quando vê uma conta de R$1.000, já se transforma em 30 em passos rápidos. E o que é, por exemplo, 2% nos Estados Unidos, aqui é 16 ao mês, 460 ao ano. Exatamente. Quer dizer, é um absurdo. É um absurdo mesmo. E essa facilitação nós vemos com bastante preocupação. Facilitação de crédito em nosso país, porque de fato o consumidor ele não está preparado com uma educação financeira saudável, uma organização financeira para tanto crédito, tanta facilitação. E há também a questão dos golpes. Então, golpes em idosos. Às vezes o consumidor recebe uma ligação para facilitar um novo serviço e, na verdade, o banco está oferecendo uma negociação e o consumidor, quando vai ver o extrato, ele renegociou uma dívida que ele tinha com juros em cima de juros, né, um novo contrato. Isso é muito preocupante porque o consumidor brasileiro é extremamente vulnerável quando o assunto é educação financeira. Nós não estamos preparados para fazer conta, para calcular juros, para ver projeção de parcelas. Isso o consumidor não está preparado. E aquelas empresas, elas estão pensando em lucro. O gerente que está lá no balcão, tratando com aquele idoso, ele está embutindo um serviço que o consumidor não solicitou, na má fé mesmo. Isso é muito triste. Não é à toa que desviaram nesse negócio do INSS 6 bilhões. Por quê? Porque o cara descontava R$13, 30, 45, 17. O aposentado mais atento, que presta atenção num contra-cheque, ele via, mas talvez achasse, mesmo ganhando pouco, às vezes 1.600... é uma tarifa do banco. É uma tarifa do banco, aí nem prestava atenção. Exatamente. E aí foram 6 bilhões de reais. Né? A gente tem exemplos gritantes, como lá no Maranhão, né? Só uma pessoa, 100 e poucos milhões, 140 milhões de reais, que levou via esse processo. Para a gente fechar, o Procuns Brasil não é um balcão de atendimento para o consumidor, é uma entidade representativa dos Procuns. Isso. Com essa sua juventude, com esse seu talento que a gente observa, como a senhora pretende trabalhar o Procuns Brasil para não ser uma coisa para dentro, mas de repente ele transformar o Procuns Brasil para a sociedade, para a gente conseguir, via essa união dos Procuns, levar uma melhor mensagem à sociedade brasileira? É justamente isso, trabalhar conjuntamente com boas experiências de vários Procuns que nós temos no nosso país, trabalhar conjuntamente com reflexos prioritários e efetivos para a sociedade. Então, trabalhar dias de fiscalizações conjuntas, então um dia D de fiscalização em banco, de fiscalização no setor de aviação, no trabalho conjunto com as BETs, então verificar experiências positivas que vários estados carregam nas suas conjunturas para replicar nos outros estados. Então, nós temos várias oportunidades ao ano de reunir esses Procuns, seja das suas variadas maneiras, são Procuns municipais, Procuns estaduais, para trabalhar em conjunto essas demandas específicas. Nós temos Procuns extremamente bem-sucedidos, como, por exemplo, a Fundação São Paulo, Procon São Paulo, que é um Procon bem robusto, e no Nordeste também temos várias experiências positivas. No cômputo geral, o Brasil está muito bem representado pelos Procuns, e são esses Procuns que estão no dia a dia vendo a realidade do consumidor. Então, o que chega no balcão de atendimento de um Procun sempre é o que reverbera lá no final, por exemplo, no cômputo das demandas mais reclamadas, das empresas mais reclamadas. Quando a gente vai juntar ali o quebra-cabeça, acaba sendo o mesmo grupo
né, que tá ferindo o direito dos consumidores, e esse trabalho em conjunto é o que eu quero levar para a Procons Brasil, um trabalho conjunto com resultados efetivos para os consumidores, não que seja somente reuniões de senhores e senhoras tratando ali coisas inócuas. Na verdade, é essa troca de experiência para replicar para os outros estados e trabalhar de uma forma conjunta nacionalmente. Perfeito. Doutora Karen Barros, muito obrigado por ter vindo ao programa. Sucesso. Obrigada. Que Deus lhe abençoe aí nessa caminhada junto com a sua equipe à frente do Procons Brasil. E a gente vai estar aqui à disposição, sempre para levar informação, para cobrar temas em nível de Congresso Nacional, já que a gente tem há 25 anos uma participação efetiva lá no Salão Verde e no Salão Azul, e em defesa, né, da sociedade, porque quando a gente fala em defesa do consumidor, é em defesa de nós próprios, né? Então, muito obrigado por ter vindo e sucesso nessa nova missão. Eu que agradeço, uma boa tarde a todos. Muito bem, obrigado à senhora, obrigado a você que nos acompanhou. Estou indo embora e não esqueça, é possível subir na vida falando a verdade. Só o poder de Deus é grande e é pelos humildes que Ele é honrado. Um grande abraço e até o próximo programa, se Deus quiser.